decisão do Supremo Tribunal Federal de só permitir pedidos de impeachment da Procuradoria-Geral da República dificulta a abertura de processos contra ministros da Corte. Matheus Schur. Na prática, Macedo, a decisão tomada pelo ministro Gilmar Mendes nesta quarta-feira vai praticamente tornar impossível a abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo, porque ele cria uma série de barreiras. A primeira, e que dificulta com mais ênfase esta abertura de impeachment, é justamente esta exigência de que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, seja a única entidade legítima para pedir a abertura de impeachment. Hoje, qualquer cidadão pode encaminhar este pedido. Lá no Senado, por exemplo, tem dezenas, talvez mais do que dezenas de pedidos de impeachment envolvendo ministros do Supremo. Lembrando que no governo Bolsonaro, por exemplo, quando havia aquela tensão entre o Executivo e o Supremo, o próprio presidente da República, à época Jair Bolsonaro, encaminhou pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. A ordem de Gilmar Mendes, que agora precisa ser avaliada pelos demais integrantes da Suprema Corte, além de criar esta barreira, estabelece um quórum mínimo maior para a abertura do processo de impeachment, que passa a ser de 2/3 do total de senadores, e estabelece também, Macedo, uma lista menor de crimes, de irregularidades possíveis de serem punidas como impeachment. Então, uma série de mudanças na lei da magistratura, que na prática, na lei de impeachment, aliás, que na prática tornam quase impossível, como eu disse, o andamento, ou até mesmo a abertura de um processo de impeachment contra ministros. Isso faz parte, Macedo, de uma disputa de poder que a gente já tem observado há muito tempo entre Supremo, Congresso, em alguns momentos envolvendo o Executivo também. A decisão do ministro Gilmar Mendes, que tende a ser corroborada pelos demais ministros, tendo histórico de autoproteção, de corporativismo entre eles, deve agravar ainda mais esta relação com o Congresso, que está vendo movimentos para diminuir os seus poderes, a sua autonomia. É muito comum a gente ouvir, Macedo, os corredores da Câmara, do Senado, que a próxima legislatura, ou seja, a composição do Senado a partir de 2027, agora com as eleições em 2026, ela vai ter um quórum suficiente para aprovação de impeachment de ministros. Por que essa leitura é feita? Porque candidaturas de direita estão ganhando força nos estados e até mesmo lideranças ligadas ao governo admitem que o mapa projetado de eleição é esse, de uma composição do Senado de ministros bastante alinhados a esta ideia de impor freios ao Supremo, se for o caso até mesmo de aprovar pedidos de impeachment. Então isso explica também este movimento de antecipação do Supremo Tribunal Federal se autoprotegendo. Essa crise, como eu disse, ela tem vários elementos. Um deles, que tem influenciado muito na tensão entre os poderes ultimamente, é o freio que o Supremo Tribunal Federal está tentando impor no repasse de emendas, exigindo mecanismos de transparência, fazendo um pente fino em vários repasses que têm indícios de corrupção. Tudo isso aumenta esse caldeirão de brigas, de troca de farpas, de acusações entre os dois poderes. Ju, uma coisa que eu não entendi. Como o Gilmar Mendes pode modificar um texto se só quem pode alterar texto de lei é o Congresso? Pois é. O que ele fez, Macedo? Ele proferiu essa decisão com base em duas ações, duas ADPFs, que são arguições de descumprimento de preceito fundamental, que questionavam a interpretação da lei do impeachment. E o que ele fez foi criar uma nova interpretação com base no que diz a Constituição e no que diz a lei da magistratura, fazendo um encontro entre os dois textos e estabelecendo essas regras. Isso, aliás, Macedo, é uma das principais críticas do Congresso, o fato do judiciário, no entendimento dos parlamentares, estar invadindo atribuições dos deputados e senadores ao, durante a interpretação das leis, mudar o que diz as próprias leis. Enfim, agora os demais ministros, essa decisão vai ser submetida ao plenário, terão a oportunidade de, se for o caso, questionar a interpretação de Gilmar Mendes. Mas, basicamente, o que ele faz e isso o Supremo faz com frequência em vários processos, interpretando as leis, ele aceitou boa parte dos argumentos
de quem ingressou com essas ações. Uma delas é da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e outra do Partido Solidariedade, partido político, acatou, né, boa parte dos argumentos deles e, na prática, mudou, né, o entendimento atual sobre a legislação. Estou lendo a reportagem aqui, né, com mais detalhes. Ele, na verdade, não criou um novo texto, mas sim estabeleceu que uma lei de 1950 que trata do impeachment tem artigos que se contrapõem à Constituição de 1988 e, por isso, não poderiam ser considerados válidos. E a partir daí, né, nessa interpretação nova, que as coisas mudam, né, Chu? Exato. E ele vai lá atrás, né, Macedo, numa lei de 1950, para dizer que alguns trechos não são recepcionados pela Constituição de 88. Entre os trechos, o quórum necessário para a abertura de processo de impeachment, ele aumenta, portanto, para 2/3, a legitimidade para a apresentação de denúncias e a possibilidade de se interpretar o mérito de decisões judiciais como conduta típica de crime de responsabilidade. Portanto, não é somente restringir à PGR, a Procuradoria-Geral da República, o pedido de abertura de impeachment, mas também reduzir bastante, né, a lista de crimes que podem ser classificados como crime de responsabilidade, que ensejaria o pedido de impeachment, e também a legitimidade e também o quórum, aliás, necessário para a aprovação destes pedidos. Esse tema, Macedo, envolvendo quem pode ou não apresentar o pedido de impeachment, é importante porque a PGR, né, embora seja a responsável por acusar, né, o órgão nos tribunais superiores que representa o Ministério Público Federal, ela tem, é claro, sempre uma relação institucional muito próxima e respeitando limites do Supremo. Então, colocar nas mãos do Procurador-Geral da República a responsabilidade por apresentar esses pedidos de impeachment é algo que pode, como eu disse, tornar quase impossível, né, a abertura de um pedido, e isso inviabiliza, né, todos aqueles processos que hoje estão lá no Senado aguardando análise, porque eles não foram apresentados pela PGR, e sim, né, por senadores, como eu disse, até pelo ex-presidente da República, por cidadãos comuns que podem ir lá e solicitar essa abertura de pedido. E a tendência é de que o plenário aprove, afinal, né, é uma medida que blinda todos os ministros, né? Exato. A tendência é essa. Vai ser interessante a gente observar como os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que são os únicos lá indicados por Bolsonaro, como eles vão se posicionar sobre isso. Porque nem tudo corresponde à lógica no Supremo, né, Macedo? Recentemente, agora, nessa polêmica indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo, estes dois ministros que eu citei, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, saíram em defesa da indicação feita pelo presidente Lula. Enquanto no Senado tem uma campanha muito aberta de senadores, especialmente de direita, mas também chamado Centrão, contra a indicação de Jorge Messias, né? Mas isso, apesar de diferenças ideológicas, diferenças de quem indicou, mostra esse espírito de corpo dos ministros do Supremo, né? O fato de apoiarem o advogado-geral da União, quem foi escolhido para logo ali adiante ser colega de Suprema Corte. Então a tendência é sim, não sei se de unanimidade, mas certamente de maioria dos ministros favoráveis a essa decisão. Poderá haver um ou outro voto discordante na medida em que fique claro que a maioria vai votar a favor, porque aí fica eventualmente aquele ministro na condição de o voto discordante, aquele que, enfim, chamou atenção para uma eventual discrepância. Isso acontece também, como se viu no julgamento da trama golpista, né? E neste caso, o que pode acontecer também, é bem possível, é que o ministro apresente um voto mais light, né? Divergente, mas criando novas barreiras, mas não barreiras tão pesadas, tão grandes, né? Como Gilmar Mendes impôs. Talvez ampliando o leque de instituições que possam apresentar o pedido de impeachment, revendo esta questão do quórum mínimo, enfim, fazendo uma nova interpretação, né, sobre o voto feito pelo ministro Gilmar Mendes, apresentando esta divergência e colocando mais uma possibilidade de votação pelos ministros. Bom, um outro assunto aí, você falou sobre o Paulinho da Força, o relator do projeto da lei... Não é o Paulinho da Força, é a questão do projeto da anistia. E esse está parado mesmo, Chu, apesar de toda a pressão que veio de novo por parte de aliados de Bolsonaro com a determinação da prisão dele, o projeto está parado, não vai ser colocado em pauta?
Tem uma coincidência ou não, né, Macedo, do Paulinho da Força nesse projeto, porque é o partido dele, o Solidariedade, Sim. que ingressou com uma dessas ações, justamente. E Paulinho da Força tem uma relação... E o Paulinho da Força é próximo dos ministros, é um dos senadores mais próximos do Supremo, né? De um lado, nós temos uma associação dos magistrados, e de outro, um partido que tem como um dos líderes uma pessoa muito próxima do STF, ou seja, parece ser uma... Como é que se chama? ADF? Como é que é o nome disso? ADPF. ADPF, né? O que quer dizer ADPF mesmo? Deixa eu pegar aqui. Arguição... Deixa eu pegar a colinha. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Parece ser uma ação, um questionamento feito sob medida, para que, de repente, o Gilmar Mendes, né, e não sei qual foi o critério, mas foi feito para cair na mão do Gilmar, e aí o ministro tomar a decisão, já que, por conta, ele não poderia agir, né, precisaria ser invocado por alguém, no caso, acionado, e nesse caso foi acionado por essa entidade e pelo partido. Parece algo feito até sob medida, né? Parece. E, de fato, o deputado Paulinho da Força ele tem uma relação muito estreita com vários ministros do Supremo. Se fala muito na relação com o ministro Dias Toffoli, mas ele tem trânsito também com outros integrantes da Suprema Corte. E é o partido dele, Solidariedade, que ingressou com uma dessas ações. O projeto dele, respondendo à tua pergunta da chamada dosimetria, né, que seria uma alternativa ao projeto de lei da anistia, ele não avançou, está parado ainda, especialmente porque os aliados de Bolsonaro não concordam somente com a decisão de reduzir as penas. Esperam um perdão, como eles dizem, amplo, geral e restrito. E isso, por enquanto, não tem apoio, não tem votos suficientes para a votação na Câmara. Mas as coisas andam no Congresso, Macedo, muito também de acordo com o clima político. Eu quero observar como vai ser agora a reação dos parlamentares, tem vários já se manifestando com muita indignação sobre esta decisão do Supremo, porque não é de se duvidar que projetos em retaliação ao Supremo, né, que atinjam a Corte de alguma forma, ganhem força depois dessa decisão do ministro Gilmar Mendes.